Olá, nono ano. Aula de hoje, 9/7 de Física, vai ser sobre aceleração média. Como determinar a aceleração média de um corpo, ok? Então, de início, vamos saber o que é aceleração. Então, aceleração, pessoal, tem a ver com a velocidade de um corpo em um intervalo de tempo, em um determinado tempo. Como assim? Imagine um carro, ele está a 60 quilômetros por hora e ele quer chegar a 80 quilômetros por hora em 2 segundos, um exemplo. Então, para que ele atinge isso, ele tem que ter uma aceleração alta, para que nesse intervalo de tempo ele consiga que a velocidade aumente. Então, aceleração é a relação entre a variação de velocidade, o quanto a velocidade ele vai variar, se vai aumentar ou se vai diminuir, e o intervalo de tempo, em quanto tempo isso ocorreu, ok? Onde a aceleração ela pode ser tanto positiva como pode ser negativa. Se a aceleração ela é positiva, quer dizer que o corpo está aumentando a velocidade. Se a aceleração ela é negativa, quer dizer que o corpo está diminuindo a velocidade, está parando, ok? E a aceleração média é só uma média de valores durante todo o percurso. Então, como determinar essa aceleração média, né? Como a própria definição já diz, depende da velocidade e do tempo. Então, aceleração média é o ΔV sobre ΔT, onde o que é o delta, como já passei para vocês, é a variação da velocidade, e ΔT, a variação do tempo. E como determinamos a variação da velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Mesma coisa na variação do tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. Então podemos utilizar uma dessas duas fórmulas, ok? Aqui quando já der os valores corretos e aqui quando der detalhado. A unidade que a gente vai utilizar na aceleração média tanto pode ser metros por segundo ao quadrado, como pode ser quilômetros por hora ao quadrado. Mas a mais utilizada é o metro por segundo ao quadrado. Por que essas unidades, né? Porque a velocidade, pessoal, nesse caso, a velocidade é metros por segundo. Tipo assim, 10 metros por segundo. A cada 1 segundo percorre 10 metros. E o tempo tem que estar em segundo. Então, nós temos essas duas unidades. Metros por segundo vezes o tempo que está embaixo, que é o segundo. Então, isso fica metros por segundo ao quadrado. Mesma coisa se for utilizado quilômetros por hora ao quadrado. A velocidade vai estar em quilômetros por hora e o tempo vai estar em horas. Por isso que é quilômetros por hora ao quadrado. Então, vamos para a prática, né? Nós temos aqui um exemplo. Um automóvel passou de 40 km por hora para 60 km por hora em 5 segundos. Determine a aceleração média em metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Está aqui a ilustração. Em um certo ponto, o automóvel ele estava a 40 km por hora. Ele foi acelerando até chegar em 60 km por hora, onde esse percurso demorou 5 segundos, né? Então, para determinarmos a aceleração média, depende da velocidade, da variação de velocidade e a variação do tempo. Se nós queremos saber em metros por segundo ao quadrado, a velocidade tem que estar em metros por segundo, ok? Então, de início, vamos determinar a variação de velocidade.
a variação de velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Velocidade final, 60 km, menos velocidade inicial, né? Inicial e final, menos 40. Onde isso vai dar 20 km por hora. Mas só que queremos saber a velocidade em metros por segundo, que é a tabelinha que a gente viu. Onde é a tabelinha que a gente já viu. Quando a gente está em metros por segundo, para transformar em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E quando você está em quilômetros por hora e quer ir para metros por segundo, você divide por 3,6, ok? Então nós estamos em quilômetros por hora e queremos ir para metros por segundo. Então você divide por 3,6. Então nós temos que pegar o número 20 e dividir por 3,6. Então é divisão com número decimais. Nunca usar número decimal. Então precisando dar uma casa aqui. Com isso vai ter que acrescentar um zero no número 20. Para ficar 200 dividido por 36. Então quantas vezes o 36 ele cabe no 200? Ele cabe 5 vezes, que dá 180. Vai sobrar 20. Acrescento zero e aqui a vírgula. Que isso vai ficar uma dízima periódica, que vai ficar 5 vezes de novo, que vai dar 180. E vai sobrar 20. E assim por diante. Então, aproximado, você pode usar 5,5. Então, 5,5 metros por segundo. Isso foi o ΔV. E o ΔT, que é a variação do tempo, ele não deu o tempo inicial e nem deu o tempo final. Ele só disse que o percurso todo foi 5 segundos. Então, ΔT ele é 5. Então, vamos... 5 segundos. Agora, vamos aplicar a fórmula. A aceleração média vai ser o ΔV, que é 5,5, sobre o ΔT, que é 5. E 5,5 dividido por 5 vai dar 1,1 metros por segundo ao quadrado. Então, isso daqui foi a aceleração desse automóvel nesse exemplo, ok? Temos aqui mais um exemplo. Nós temos um carro parte do repouso e atinge 80 km por hora em 4 segundos. Determine a sua aceleração média em metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aqui um carro. Se ele parte do repouso, isso quer dizer que a sua velocidade inicial, se ele está parado, ele não tem velocidade. Então, sua velocidade inicial é zero. Como o outro está em km por hora, vamos escrever aqui 0 km por hora. E ele vai atingir 80 km por hora, que vai ser a velocidade final, 80 km por hora, onde esse percurso vai demorar 4 segundos. Isso foi o intervalo de tempo, ok? Então, para determinarmos a aceleração média em metros por segundo ao quadrado, a velocidade tem que estar em metros por segundo. Mas de inicial vamos determinar o ΔV, que é a variação de velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, a velocidade final, 80, menos a velocidade inicial, que é zero. 80 menos 0, 80 km por hora. Onde temos que determinar em metros por segundo. Então, você tem que pegar 80 e dividir por 3,6. Então, você tem que andar uma casa aqui. Com isso, também vai ter que acrescentar um zero no 80. Então, vai ficar 800 dividido por 36. Então, o 36 ele vai caber no 80 duas vezes, que dá 72, sobra 8. Abaixo o zero, que vai caber duas vezes de novo, que vai dar 72, vai sobrar 8, acrescentar o zero,
e a vírgula, né? Acrescenta o zero e a vírgula, que vai caber duas vezes de novo, que vai ficar uma dízima periódica. Então, aproximado 22,2 metros por segundo. E a variação do tempo, né, foi esse intervalo de tempo que foi 4 segundos. E agora vamos fazer a aceleração média, que é o ΔV, que é 22,2, dividido por 4. E vamos fazer essa divisão. 22,2 dividido por 4. Então, anda uma casa, aqui também vai andar uma casa. Então, vai ficar 222 dividido por 40. O 40 ele vai caber no próprio 222, que vai caber 5 vezes, que dá 200, sobra 22. Não tem ninguém para descer, acrescenta o zero e a vírgula, que vai caber 5 vezes de novo, que vai dar 200, sobra 20. Não tem ninguém para descer, acrescenta outro zero sem nenhum problema, não precisa acrescentar mais nada aqui. Que vai caber 5 vezes, que dá 200, sobra nada. Então a aceleração média desse carro foi de 5,55 metros por segundo ao quadrado. Então espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas e até a próxima aula.